Neste exemplo, vamos aprender a baixar uma base do Open Data Source, salvá-la dentro do Google Drive e abrir essa base no Google Colab. Vamos aprender como fazer isso de modo muito simples. A primeira coisa é pesquisar pelo Open Data Source. Então, neste exemplo que eu vou trabalhar com vocês, a gente vai procurar aqui os dados de posição de estoque, que é dos medicamentos. Você pode observar aqui que aqui eu tenho o dicionário de dados. Vou abrir aqui com uma outra página. Aqui no dicionário de dados, está vendo que aqui eu tenho o formato, ele está em PDF. Se eu clicar em ir para o recurso, ele vai abrir para mim o dicionário de dados. Isso é muito importante, porque aqui eu tenho o que significa cada coluna, aí a descrição dessa coluna. Sem isso, eu não consigo analisar o dado. Então, aqui a gente pode observar que nós temos várias colunas diferentes. Mas o que eu quero mesmo é fazer o download do arquivo posição de estoque. Eu vou clicar aqui, eu vejo que ele está no formato zipado. Eu clico com o botão direito, salvar link como. Quando eu clico assim, eu escolho aonde que eu quero salvar esse arquivo. E aqui eu já tinha baixado, então eu não vou baixar novamente. E uma vez que eu fiz o download, esse arquivo descompactado vai ter 1,7 gigabytes. Então é muito pesado, ultrapassa o limite do Excel. Não dá para você abrir esse arquivo no Excel, porque o Excel tem um limite de 1 milhão de linhas. Então, como que eu vou fazer isso? Usando o Python. Então eu peguei esse arquivo aqui e vou salvá-lo dentro do Google Drive. Eu venho aqui no Google Drive, procuro pelo Drive. Aí dentro do Google Drive eu vou criar uma pasta chamada base de dados. Aqui dentro da pasta base de dados eu salvei esse arquivo. Basta clicar e copiar. Segura e arrasta. Pronto, eu já fiz isso. Então agora eu tenho aqui o arquivo posição de estoque. Então, como que eu vou fazer agora para poder analisar esse arquivo? Eu vou procurar pelo Colab, o laboratório Google, essa é a primeira função. Vou abrir aqui e vou criar um novo notebook. Esse novo notebook, da mesma maneira como eu mostrei no vídeo sobre o Google Colaboratório. A primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar aqui, ó, em arquivos para conectar o meu ambiente do Google Colaboratório com o meu Google Drive, onde está o meu arquivo. Observe que aqui em cima, ó, ele está aqui conectando. Então eu tenho que aguardar ele conectar. Uma vez que ele conectou, ele vai aparecer aqui para mim as opções das pastas. Eu estou fazendo tudo sem corte para você visualizar o tempo e as características. Pronto. Apareceu aqui esse ícone, eu clico em montar o drive. Aí ele vai pedir a permissão, eu dou a permissão. Toda vez que eu for criar um novo notebook, que eu estiver trabalhando, eu tenho que montar o drive, senão ele não acessa o Google Drive. Então eu estou acessando ele de qualquer lugar agora, basta ter a internet. Agora apareceu aqui o Drive. Eu clico aqui para ele abrir, ó, My Drive, e agora eu consigo visualizar ele aqui dentro daquela pasta base de dados, ó. Posição de estoque. Posso aumentar aqui um pouquinho. Ó, posição de estoque está aqui. E esse arquivo aqui, ó, ele está sem nome. Ele está sem nome aqui. Arquivo sem nome. Eu vou botar um nome nele, eu vou chamá-lo de Benafar. 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 Pronto.
Agora, o que que eu quero fazer? Eu quero abrir esse arquivo do Benafar. O Benafar, só para você compreender, é um sistema de, é o Banco Nacional de Preços de Medicamentos. Então, aqui eu vou colocar um texto aqui, ó. Vou chamar, colocar ele negrito. Esse aqui eu vou excluir, essa célula de cima, pronto. Banco Nacional de Preços da Assistência Farmacêutica. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero abrir esse CSV. Lembre-se que para a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, primeiro eu vou carregar a biblioteca pandas. Como é que eu faço isso? Import pandas SPD. Aí eu executo a célula. Pronto. Agora que nós carregamos a biblioteca pandas, a gente vai utilizá-la chamando pelo apelido PD. O que nós vamos fazer agora é abrir o banco de dados. Então, para isso, a gente vai fazer a leitura do CSV com ponto e vírgula e tratamento de erros. Então, aqui eu estou falando que o banco vai se chamar DF, que é Data Frame. Data Frame é a mesma coisa que planilha, tabela. É um banco de dados. E aqui eu tenho o PD, que é o Pandas, orientando ele para ler o arquivo CSV. Aqui eu tenho o endereço do meu arquivo. Como que eu faço isso? Eu clico aqui, copio o caminho e colo. Aqui eu estou dando o encoding. Encoding é a configuração para que a letra apareça com acentos, com todos aqueles caracteres especiais. Eu tenho que dizer que o meu arquivo está separado, as colunas estão separadas por ponto e vírgula. E como é um banco muito grande, as linhas com problema, ele vai pular, ele vai saltar a linha com problema. E aqui eu tenho a visualização do meu arquivo. Em vez de usar print, eu vou usar somente o read. Então agora vamos ver aqui, ó, como que ele vai aparecer. Ele vai ler o arquivo que está aqui, esse arquivo que está aqui na posição de estoque de 1 de março de 2024, .csv, e ele vai aparecer aqui embaixo no formato de uma tabela. Muitas vezes a gente vai ter dificuldade por causa desses comandos aqui. É nessa hora que você vai utilizar o Google Gemini, ou o ChatGPT, ou o Copilot, ou qualquer outra base de dados para você poder visualizar. Aqui ele está abrindo esse banco de dados, né, acessando esse banco de dados, e pronto, agora ele está me mostrando as primeiras 5 linhas e as primeiras 24 colunas. Mas é óbvio que esse arquivo tem muito mais, então aqui eu vou só ocultar essa saída e vou pedir para ele me mostrar a estrutura desse banco de dados. Então aqui eu tenho segunda etapa e agora eu vou para a terceira etapa, que é a. Opa, agora a terceira, sempre que eu quiser escrever um texto, uma etiqueta para explicar, para eu poder lembrar depois o que é, aqui eu vou ver a estrutura do banco de dados. Então, aqui agora, o que que eu quero ver? Eu quero ver a informação do arquivo, ou seja, quantas colunas tem, o que que tem, qual o nome de cada variável, cada coluna. Então, aqui eu posso ver que eu tenho 24 colunas, tenho 4.889.154 linhas. Obviamente, seria impossível do Excel analisar. Então não adianta nem abrir o Excel. E aqui eu tenho arquivos que são no formato texto, como a unidade federada,
e arquivos do tipo integral e artigo e arquivos, colunas do tipo com decimais. O resto tudo é, todo o resto é formato alfanumérico, são objetos. Tá vendo? Então eu tenho 21 variáveis no tipo objeto, duas do tipo integral e uma do tipo decimal. Então, esse é o meu banco de dados. Eu preciso usar esse conjunto aqui de nomes para eu poder fazer a análise. Então, na hora que eu for orientar o, o arquivo, então, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, eu quero fazer um gráfico de, de colunas para saber aonde que tem mais casos. Então, eu vou aqui, ó, eu posso dizer assim, criar um gráfico de Pareto com o campo SGUF. Vamos ver o que, que ele vai fazer. Aí ele vai gerar aqui, ó, ele já puxa a biblioteca necessária e vai gerar para mim o gráfico. Pronto. E aqui eu tenho o gráfico, onde eu tenho a porcentagem acumulada e o estado com o maior número de linhas. Eu tenho Ceará, São Paulo, Bahia, Alagoas e assim sucessivamente. Depois eu teria que olhar cada uma para poder entender o que significa cada um desses valores. Mas aqui é muito prático. Ó. Eu posso agora clicar aqui, ó, do lado de cá, eu posso clicar, ó, salvar como imagem e colar isso no meu trabalho. Simples assim. Então é muito prático o uso do Colab. Olha, eu estou analisando um banco de dados de 4 milhões. Vamos supor que agora eu queira saber é, o DF de produto. Eu não sei o que é cada uma dessas coisas. Então, por exemplo, eu tenho que olhar aqui o dicionário de dados e eu tenho que ver aqui, por exemplo, vamos ver aqui, razão, fantasia, origem, programa, sigla do programa SG Saúde, SG Programa Saúde. Então, SG Programa Saúde. Vamos fazer aqui agora, ao invés de fazer SG, aqui agora eu vou ocultar aqui essa linha, ocultei, e agora eu vou pedir para ele gerar uma tabela no campo SG Programa Saúde. Agora eu quero uma tabela, não quero um gráfico. Aqui estão os comandos, então eu posso estudar para poder entender. E aqui a relação, tá vendo? Hospitalar, antimicrobiano, saúde mental, especializada e assim sucessivamente. Então, é bem interessante. E aqui ele me dá a opção ainda de, se eu quiser visualizar em formato de gráfico, eu posso visualizar e adicionar aqui a célula e ele vai abrir para mim no formato de gráfico. É muito bacana. Mas vamos